Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou usar, né, essa ferramenta para poder dar continuidade, né, no nosso conteúdo programático. É a primeira vez que eu estou usando, ainda estou me adaptando, né, a todas essas mudanças que chegaram assim tão de repente, mas depois vocês vão me dando retorno, por favor, para a gente ver se está funcionando. Desculpem, eu estou improvisando, né, com o material que eu tenho, não tenho nenhum tipo de suporte profissional, mas eu espero que dê certo, que isso diminua um pouquinho a distância entre a gente, tá bom? Eu vou falar com vocês sobre classes de palavras. Nós vamos começar a estudar, né, algumas classes de palavras. O que é o estudo das classes de palavras? É um estudo que nós fazemos no âmbito da morfologia. Morfologia é uma palavra que vem do grego morfé, que significa forma. Então, quando nós fazemos um estudo morfológico, nós estamos fazendo um estudo do processo, por exemplo, do processo de formação de palavra, da forma, né, que as palavras têm. Mas nós temos outras possibilidades também de fazer uma análise, né, um estudo da língua. Nós podemos estudar o aspecto sonoro, e aí nós temos a fonética e a fonologia. Nós podemos estudar a relação entre as palavras, e aí nós temos um estudo sintático, entende? Podemos estudar, privilegiar o aspecto do sentido, e aí nós temos uma análise semântica. Tudo bem? Então, ó, deem uma olhada nesses exemplos aqui. Nesses exemplos, quando eu digo aqui nesse enunciado, os meus lindos sapatos vermelhos chegaram. Tem uma palavra aqui que ela é nuclear. O que isso significa? Significa que se eu tiro essa palavra, todas as outras, de certa forma, vão ficar vazias de sentido, elas vão perder o referente. Essa palavra é a palavra sapatos. Se eu tiro a palavra sapatos, eu não sei mais a que a palavra, esse artigo os, se refere, esse pronome possessivo meus se refere, esse artigo lindos e vermelhos se referem. Todas essas palavras ficam sem referente. Por quê? Porque essa palavra sapatos, que é um substantivo, é a palavra nuclear. E todas essas outras se relacionam com ela. Isso significa que o artigo é uma classe de palavra que está para o substantivo. Isso significa que o pronome é uma classe de palavra que está para o substantivo. Também o adjetivo é uma classe de palavra que está para o substantivo, cada qual desempenhando, né, funções diferentes. Beleza? Aqui é a mesma coisa, só um outro exemplo para reforçar o que eu já disse. A primeira candidata aprovada chegou. Olha só, se eu tiro a palavra candidata, todas as outras palavras perdem o referente, porque elas estão em relação a essa palavra que é o núcleo do sentido, que é candidata, tudo bem? Que é um substantivo. Isso né, que eu estou mostrando é para que vocês entendam a importância que o substantivo tem dentro de um enunciado, né? E como que essas palavras se relacionam com elas. Depois, mais para frente, quando a gente estuda sintaxe ou quando estudamos, por exemplo, concordância, isso ajuda a entender uma das regras de concordância. Quando nós entendemos essa relação, nós vamos perceber que se essa palavra, por exemplo, esse substantivo vai para o plural, todas as outras que se relacionam com ela também vão, porque elas estão em relação. Entendem? Então, como que quando nós aperfeiçoamos, vamos indo em direção a outros níveis de análise, a gente vai percebendo que essa noção básica, né, nos ajuda a entender outras coisas lá na frente. Muito bem. Então, ó, isso aqui é um artigo, né? Meus é um pronome, lindo, adjetivo, candidata, substantivo. Quando nós analisamos as palavras dessa forma, nós estamos simplesmente fazendo uma análise morfológica. Mas, se nós colocamos essas palavras uma em relação às outras, a gente vai perceber que elas podem desempenhar funções diversas. Olha só, a casa é bem bonita. Vamos ver aqui o substantivo casa. Neste enunciado, se nós pensarmos na relação entre as palavras, nós vamos dizer que casa é o sujeito,
né, deste enunciado, dessa oração. Marília comprou uma casa. Aqui, ó, a palavra casa, ela é um objeto direto no caso. Se eu digo ele referiu-se ao assunto, e esse aqui é o nosso substantivo, eu vou perceber que aqui ele tem a função de objeto indireto. E aqui, ó, Michael, que é um substantivo, né, próprio no caso, a gente vai perceber, ó, que ele tem a função de aposto. Então, olha só, com esses exemplos aqui, eu levei em consideração a relação entre as palavras e a função que esses substantivos que eu destaquei, a função que eles têm nesses enunciados, né? Então, ele pode ter função de sujeito, substantivo nesse âmbito, né? Na análise sintática, pode ter função de objeto direto, objeto indireto, aposto e outras funções ainda. Compreendem? Enfim, isso é só para ilustrar, para vocês perceberem, né, as possibilidades que nós temos de análise. Em relação às classes de palavras, essas, né, são as classes que nós temos: o substantivo, a interjeição, o verbo, o pronome, o artigo, e depois nós vamos abordar separadamente cada uma delas. Mas por hoje, nós devemos chegar até o artigo. Tudo bem? Então, ó, o substantivo, ele é o quê? Olha só a palavra, substância. Substantivo é a palavra que nomeia as coisas e a partir do momento em que ela dá nome, ela dá também existência. Então, substantivo é a palavra que dá nome para as coisas e existência para essas coisas. Nós podemos, né, dividir os substantivos e classificá-los, né, de determinados modos. Então, por exemplo, nós temos o chamado substantivo comum e próprio. Comum é aquilo que nomeia, né, mas que tem um efeito mais genérico. Escola, aluno, país, mesa, cama. O substantivo próprio faz o processo contrário. Olha só, substantivo comum